Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, noite abençoada para todos nós. Nessa terça, hoje, dia 14/3, 14 de março, o Senhor venha falar conosco uma vez mais. Peço que você desde já deixe teu like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Sobre os 3 projetos do canal, de mentoria, estudo bíblico e restauração, só mandar uma mensagem para o Telegram aqui embaixo e eu te respondo com mais detalhes, com mais informações sobre o funcionamento de cada um desses 3 projetos. Nossa breve meditação vai estar lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Diz assim a Bíblia. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse: sobe agora e olha para o lado do mar. E o seu servo subiu e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeças. Irmãos, qual é o cenário aqui? Eu gosto sempre de contextualizar para a gente não ficar perdido no texto, né? É bom sempre entender o contexto. O reino tinha sido dividido, o reino de Israel. Após a morte de Davi, quem reinou foi Salomão, e após a morte de Salomão, quem reinou foi Roboão. Roboão fez tudo errado, e ali as tribos se dividiram. O reino do norte, 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, o reino do norte, também conhecido como a casa de Jeroboão, ou a casa de Efraim, o reino de Samaria, 10 tribos do norte, fizeram muito mal diante do Senhor. Na verdade, os 2 reinos foram péssimos. Tanto o do sul, que era a casa de Davi, com a sede em Jerusalém, em Judá, como o reino do norte em Samaria e Efraim. Mas o do norte, provavelmente no reinado desse texto aqui que nós lemos, que é o texto do período do profeta Elias, onde quem reinava era Acabe, mas ele era um rei fantoche. Na verdade, quem reinava era Jezabel. E essa aliança entre Acabe e Jezabel, Acabe era do povo de Israel, descendente, né, dos reis de Israel, de Jeroboão, e Jezabel era alguém que não conhecia o Senhor, era alguém que era uma fenícia, uma mulher estrangeira, uma mulher idólatra. Então o que a gente vê aqui? É uma união exatamente entre a carne e Satanás. Foi um casamento que levou o povo a uma decadência espiritual. E hoje, o adversário ele tem se aliançado com a carne para destruir o cristianismo, para destruir o evangelho. Um cristianismo que não promove transformação, não promove mudança, um cristianismo que prestigia ou valoriza o ego, o orgulho, a vaidade, coloca o homem como centro da palavra de Deus. Não é, o Senhor é o centro da sua própria palavra. Na verdade, Ele é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, né? O verbo vivo que se fez carne. Então esse tipo de cristianismo, esse tipo de ação do inimigo é a mesma, a fim de levar o homem a um cenário de idolatria, onde tudo é maior ou mais importante do que Deus. Então Acabe e Jezabel, eles fizeram isso, eram adoradores de Baal, e eles perseguiam os servos do Senhor, eles perseguiam os profetas, perseguiam. Da mesma forma, o inimigo, a carne, eles perseguem o quê? A igreja, o povo de Deus, os fiéis. Então nesse contexto, Elias ele se opõe, ele é um opositor, e o Senhor ele vem através de Elias e manda dizer que haveria uma grande seca, e houve uma grande seca. E aí ele vem, o Senhor, um tempo determinado, e ele manda dizer que no tempo correto viria chuva, abundância de água viria sobre a terra. Porém, naquele momento que estava sendo profetizado isso, e de fato estava acontecendo uma seca. Era escassez de tudo, era ausência de tudo, era falta de tudo. A palavra de Deus, ela contém muitas promessas, destinadas a cada um de nós, a mim, a você, aos que creem. Elias ele tinha uma confiança de que Deus enviaria a chuva. Então ele orou insistentemente, ele creu, ele obedeceu, ele se apegou à palavra do Senhor, à promessa. Poderia ter desistido, né? E a palavra fala que o moço dele foi 7 vezes até o cume do monte para poder ver. Até a 6ª vez nada tinha acontecido. Na 7ª vez uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, uma nuvenzinha pequenininha.
Ele não viu nada por 7 vezes que subiu ao cume do monte, nenhum indício de chuva. E na 7ª vez o que viu foi um pequeno indício. Ele perseverou. Porém, durante 6 vezes, aquele moço voltou dizendo: Elias, não há nada. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não há nada. Nós não vemos mudança. Não há nada, não aparentar nenhuma transformação no cenário, no horizonte. Nós não vemos possibilidade de que a bênção virá. Não parece. Mesmo que nós olhemos, e às vezes as pessoas olham para nós, e elas dizem também: por que você continua crendo? Não há nada. Não tem nada mudando. Não tem nada acontecendo. Nada melhora. Elias, ele perseverou, mesmo ele 6 vezes recebendo essa notícia difícil, dura. Não há nada. Não há nada. Não mudou. Não tem possibilidade nenhuma. Não tem indício nenhum de chuva. E talvez nessa noite de terça-feira você esteja ouvindo isso. Seus parentes, vizinhos, amigos, não sei, não importa. De quem quer que seja, talvez de você mesmo. Uma constatação. Eu não vejo mudanças. Não há nada. Aquilo que Deus falou parece que falhou. Olha, Deus não te deu falsas esperanças. Deus não coloca no coração do homem esperanças mentirosas, não. Ele não nos decepciona. Na 7ª vez, aquele moço subiu e ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Durante 6 vezes ele não viu nada, mas na 7ª vez o que ele viu parecia ser pouco, mas era indício de algo grandioso que estava por vir. Seria uma grande chuva. Eu sei que pode parecer loucura dizer isso nesse momento. E eu sei que você já ouviu isso algumas vezes, mas o que Deus tem para fazer é sim algo grandioso. Muito embora agora não haja nada, muito embora quando houver, vai parecer no início ser tão pouco, mas será algo grandioso de Deus para você. Deus é fiel em suas promessas. E o tempo de escassez ele vai acabar. Havia um momento, aquele momento que eles estavam vivendo era um momento duro, difícil. Tempo de escassez, tempo de fome, um tempo de seca, um tempo onde nada caía do céu. Olha, talvez seja essa a sua vida nesse momento. Nada cai do céu. Parece que os céus estão cerrados, parece que as coisas não acontecem, parece que não vem uma possibilidade de bênção, ainda que seja mínima. Mas o grande segredo aqui é o processo, é a perseverança. Se Elias tivesse descido, se Elias tivesse abandonado, se Elias tivesse desacreditado, ele não veria o milagre, ele não compartilharia do milagre, da bênção. Depois ele mandou avisar a Acabe: olha, ele sai logo, porque uma grande chuva está vindo. Então foi testemunho até para aqueles que duvidavam, até para aqueles que se opuseram ao agir de Deus naquele tempo. Quantas vezes as pessoas elas estão se opondo, mas quando o Senhor operar, quando o Senhor mudar o cenário, quando o Senhor te exaltar, vai abençoar até essas pessoas que foram opositores à sua bênção, ao projeto de Deus na sua vida. Não há nada não é sinônimo de que não vai haver nada nunca. Não há nada não é sinônimo de que Deus não esteja agindo. Não há nada não é sinônimo de que Deus falhou com você. Não. Não há nada significa persevere, continue, persista, insista, porque o teu milagre virá. Entenda assim o não há nada. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não percebo nada, não há nada. Que bom que não há nada. Continue, minha irmã. Continue, meu irmão. Não sou eu quem estou te dizendo. É o Senhor que está falando comigo, contigo. Perseverança é a chave da mudança. E Deus derramará bênçãos inúmeras sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Agora, como eu falei, ali no início, Elias, ele se manteve diante do Senhor. Todo mundo fugia, corria, tentar escapar de Jezabel e de Acabe. Elias resistiu a Acabe e a Jezabel, a carne e ao inimigo. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nossa vida submetida, a nossa vida em submissão, a nossa vida em retidão, em obediência. Eu acho até um pouco confuso quando as pessoas falam assim: porque o inimigo está se levantando, o inimigo. Ora, se a sua vida está no altar, se você é nascido de Deus,
maligno não lhe toca. Ou então a Bíblia está errada. Eu sempre digo, não existe demônio autônomo no mundo espiritual. Um MEI, microempreendedor individual. Um demônio que faz o que ele quer, ele tem autonomia, tem liberdade artística para atuar na tua vida de qualquer jeito, mesmo você sem brecha. Não existe isso, tá? Não há legalidades, não há brechas. Você é nascido em Cristo, se o maligno não lhe toca. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Elias não podia ser tocado. Houve uma ameaça de Jezabel, dizendo que a cabeça dele estaria sobre uma bandeja. Ameaça essa que não foi concretizada. O adversário vai se levantar, resista, mas se submeta ao Senhor. A carne irá se levantar, a carne já é diferente, a carne você não resiste, a carne você foge. Com Acabe, Elias, olha que interessante, Elias confrontou Acabe, até se apresentou diante de Acabe. Com Jezabel ele fugiu. É até uma tipologia, porque realmente a gente foge. O José fugiu e deixou as vestes dele, testemunho diante ali da mulher de Potifar. Você não enfrenta, você foge. O inimigo você resiste quando está se submetendo a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, persevere, continue, não desanime. Os dias estão difíceis, sim, mas Deus trará para você um tempo de novidade. Mas Deus mudará completamente essa situação. Deus sabe o que faz. E não é da forma que você acha que deve ser, não é da forma que eu acho. Deus, ele confunde o conselho, o nosso conselho. Deus, ele escolhe as coisas loucas para enganar os sábios. A nossa sabedoria é tida por nada. E Deus esconde muito aquilo que ele vai fazer. A grande alegria dos reis, dos homens, é revelar os segredos. Já Deus é o contrário. A graça de Deus, ela consiste em esconder muitas coisas. Deus se revela mais escondendo do que qualquer outra coisa. Porque quando ele esconde de nós o projeto, o plano final, nós acabamos conhecendo ele. Ainda que desconhecendo o projeto, ainda que desconhecendo os desígnios, ainda que desconhecendo como que tudo vai se encerrar, o desfecho de todo o cenário. Nós passamos a conhecer ele. Ele se revela a nós, escondendo o jogo, não nos dizendo como que vai ser. Então não se espante. Alan, eu não sei, eu não vejo, né? Que ótimo, que bom. Desde que você saiba que Deus está no controle do teu processo. Confia, descansa, tá bom? O Senhor te abençoe nessa noite de terça-feira. A paz de Cristo.